E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Jorge Gustavo e essa é uma videoaula a respeito da Lei 1818, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins. Eu gravei ela mais tranquilo, então se você quiser ver, tiver mais pressa para ver, aí você pode aumentar aí no seu display do YouTube, pode colocar até o dobro da velocidade. Se você baixar ela no seu computador, você consegue colocar até o triplo ou até mais, tá bom? Ela tá nessa velocidade porque assim todo mundo consegue ver. E até as pessoas que não têm muito costume com os estudos, eles também têm condições de acompanhar. Se essa aula der certo, a gente vai gravar a segunda, tá bom? E vamos gravar as outras a partir daí, dependendo da aceitação de vocês, se tiverem pessoas assistindo, um bom número de visualizações, então ajudem aí compartilhando e passando para outras pessoas que vocês conhecem, beleza? Antes da gente começar o vídeo propriamente dito, não se esqueça de contribuir para o crescimento do nosso canal, deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações e deixe seus comentários aqui, as suas sugestões, para a gente sempre aprimorando as aulas e também para a gente trocando uma ideia, quem sabe aí a respeito do assunto, assim nós aprendemos mais. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Então, olha só, hoje a gente vai aprender aqui a nossa primeira aula desse tema aqui, que é a Lei 1818. Tinha a Lei 1818 de 2007, ela é para nós aí o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins. Tudo bem? E é sobre ela que a gente vai falar aqui hoje. É a nossa aula número 1. Galera, o esquema aqui é o seguinte, eu vou escrever na manha, se você achar que está devagar, você aumenta um pouco, que aí fica a velocidade a seu critério. Belezinha? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui, a gente vai começar falando a respeito das noções introdutórias desse tema. Nosso tópico 1 são as noções introdutórias. Dentro de noções introdutórias, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre a concepção do tema, né, o significado do tema, agentes públicos. E aí, quando a gente fala em agentes públicos, dessa forma aqui, como a gente está abordando, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que aqui ele está no sentido amplo. Opa! Voltando aqui. A gente está falando aqui de agentes públicos no sentido amplo. No latim, é aquilo que nós chamamos de lato sensu. Tudo bem para vocês aí? Aí, olha só, pessoal. Quando a gente fala de agentes públicos, nós teremos aí 3 categorias. Categoria letra A, categoria letra B e a categoria letra C. A categoria letra A são os agentes políticos. Beleza? Para ficar mais fácil da gente aqui anotar, vou apagar essas duas e depois a gente vem falando das outras. Quando a gente fala de agentes políticos, nós temos 2 tipos aqui nessa categoria. O primeiro deles são os detentores de mandato eletivo, aquelas pessoas que têm mandato eletivo, seus auxiliares. Auxiliares. Tranquilo? Como, por exemplo, o presidente da República e os seus ministros. Então, a gente tem aqui nossa primeira concepção de agentes políticos. No segundo momento, nós temos aí os magistrados, que são os juízes, né, e os desembargadores. E o juiz é quando ele atua na primeira instância. E geralmente, quando ele atua na segunda instância, a gente chama ele de desembargador.
e aqueles que também recebem o mesmo tratamento por ordem da Constituição, que são os membros do Ministério Público. E aí, nesse caso, a gente está falando de quem? A gente está falando dos promotores de justiça. Nós também estamos falando dos procuradores de justiça, né? Porque em alguns órgãos, dependendo aí da categoria que ele ocupa, ele é chamado de procurador. Quando ele deixa lá de ser promotor, ele passa a ser procurador. Ele vai subindo na carreira ali, né? E também, se for no Ministério Público Federal, ele é procurador da República. Ele pode se tornar um procurador da República. Se eu não me engano, ele entra como subprocurador. Mas, enfim, toda essa galera aqui a gente chama de agentes políticos. Beleza? E aí, galera, na nossa letra B aqui, olha só. A letra B, vou colocar de preto, seguindo a organização da aula. Nós temos aqui os particulares em colaboração com o Estado. Particulares em colaboração. Bem? E quando a gente fala de particulares em colaboração, nós teremos aí 4 categorias de agentes públicos distintos. 1, 2, 3, 4. A primeira categoria são os chamados de designados. E também recebem um nome de honoríficos. A segunda categoria são os voluntários. A terceira categoria são os delegados. Também podem ser chamados de contratados, tá, galera? E por último, nós temos os agentes credenciados. Esse pessoal aqui, que a gente chama de designado ou honorífico, o que acontece com eles? Eles são convocados. E para trabalharem para o Estado, naquele momento, eles não recebem remuneração. Como, por exemplo, quem sabe dar um exemplo, grita aí da sua casa que a gente está escutando. Vamos lá, como, por exemplo, os jurados e também os mesários. Agora, pessoal, olha aqui, se você quiser dar um print do que a gente já tem, ó, dá um printzinho aí e a gente vai tocando aí a aula. Agora, pessoal, quando a gente fala de voluntários, olha só quem que a gente tem aqui. A gente tem pessoas que elas mesmas oferecem contribuição, elas não são convocadas, tá bom? Elas oferecem o serviço. Própria pessoa se oferece e ela não recebe remuneração. Beleza? Como, por exemplo, olha só, quem a gente pode colocar aqui como exemplo, ó, nós teremos aí o conciliador no juizado especial, né? E até mesmo os amigos da escola. Amigos da escola. Aí olha só, galera. Agora a gente chega aqui numa parte bem interessante. Os delegados, também chamados de contratados. Esse pessoal aqui, para eles trabalharem, para eles prestarem, né, o serviço para o Estado, a gente vai ter que ter aí um instrumento que formaliza essa prestação de serviço. Esse instrumento é um contrato.
Mas antes desse contrato, a gente teve o quê, ó? A gente teve uma licitação. Beleza? Então, a gente teve essa licitação aí antes do contrato. E essa galera aqui, eles podem se subdividir em outras 3 categorias. Olha só. Categoria 1, categoria 2, categoria 3. A primeira categoria são os concessionários. Eles firmam com o Estado um contrato de concessão. É o que eles pretendem fazer com os Correios, se ele for privatizado. E nós também temos os permissionários. Eles firmam com o Estado aí um contrato de permissão. E nós também temos os autorizados, que eles firmam com o Estado uma mera autorização. Beleza? E por último, pessoal, dentro de particulares em colaboração, né? A gente está aqui no nosso tópico B, particulares em colaboração. Por último, dentro dos nossos agentes aí, nós temos os credenciados. E o que acontecem com esses credenciados? Você tem que botar em mente, ó, eles representam o Estado. Só que eles não representam o Estado em qualquer situação, tá bom? Eles representam o Estado em determinadas situações. É muito importante que tenha uma pessoa naquele momento lá para ela representar o Estado. Aí olha só, quando a gente fala desses credenciados que representam o Estado em determinadas situações, a gente pode ter aqui, por exemplo, olha só, o Pelé representando o Brasil num evento mundial de futebol aí, ó, num evento promovido pela FIFA. Em outro lugar do mundo que não seja o Brasil, por exemplo. Então, naquele momento ali, ele recebe a tarefa de representar o Brasil. E aqui, ó, a gente já tem dentro de agentes públicos, a gente já tem agentes políticos, nós já temos particulares em colaboração. E agora, a gente vai falar do nosso último aqui, ó, letra C. Quem seria a letra C? Eu acho que a letra C é o mais importante aqui para a nossa lei. Por quê? Porque a gente vai falar dos chamados agentes administrativos. Agentes administrativos. Ele já chega botando banca, sabe por quê? Olha um outro nome que a gente pode dar aqui para essa categoria. Servidor público no sentido amplo, ou seja, lato sensu. E olha só. Sorry. Aí olha só, galera. Esses servidores públicos aí, lato sensu, o que vai acontecer aqui com eles? Liguei o ar-condicionado aqui, tá calor, né? Nosso Tocantins é quente. Agora, olha lá. Eles têm vínculo com o Estado para prestar serviço, tá bom? E a gente tem vários aí. E o primeiro deles que eu quero conversar com vocês são os temporários. Tá de cor. Então, o primeiro deles aqui, ó, são os temporários. Os temporários, a gente tem previsão aí da questão temporal no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Beleza? E a lei, ela fala assim, a gente tem algumas palavras-chave aqui para lembrar desse temporário. Olha só, a gente tem aqui, ó, esse temporário, ele vai ser contratado por tempo determinado, não é qualquer tempo, tá? É por tempo determinado.
Esse temporário também, ele será para necessidade temporária. Então, a sua necessidade é só para aquele momento, não é a regra que o Estado fique contratando temporários por aí. E excepcional interesse público, ou seja, excepcional interesse público. Ou seja, ele é a exceção, ele não é a regra, porque a regra é contratar servidor efetivo. Tranquilo, galera? E aí a gente tem algumas características aqui desses temporários que é muito interessante a gente saber. Eu vou pegar a cor azul aqui pra gente, jogar pra cá. Aí olha só que interessante aqui a gente saber, né? Dessa galera. Os temporários, eles são julgados na justiça comum. Se tiver que resolver algum problema, não é na mesma justiça que julga aí os servidores, né? Justiça comum. Eles têm uma lei específica. Uma lei específica que traz lá direitos, obrigações, tá bom? E o ingresso no serviço público não é através de concurso. É através de processo seletivo simplificado. Tudo bem? E a gente coloca uma observação aqui que é muito interessante que você tenha isso em mente, ó. Observação: temporário não pode ser usado para substituir efetivo. Tá, galera? Isso é para fingir prova, né? Porque na prática a gente sabe que o negócio é feio, né? Infelizmente, a Constituição não é respeitada nesse sentido. Então, ele não pode ser usado para substituir efetivo. Se a sua prova perguntar, o temporário não pode ser usado para substituir efetivo. Dá o seu print aí bacana, aquele print maroto, e vamos que vamos. Olha só, galera. Além do temporário, nós teremos outras figuras aqui que são extremamente importantes. A primeira delas que eu quero falar com você são os militares. E o que eu preciso que você saiba é que a gente não chama o militar de servidor público comum, tá bom? A gente não chama ele de servidor público comum. O militar é como se ele tivesse aí um regime especial. Como assim, professor? Horas, ele é militar e pronto, acabou. Não precisa se encaixar em nada. Ele é militar, entendeu? A categoria é essa. E aí o militar, o que acontece? Eles podem ser chamados de servidores públicos no sentido amplo, ou seja, agentes administrativos, simplesmente porque eles recebem do Estado. E aí eles se encaixam nessa categoria, tá bom? E aí a ideia que a gente tem dos militares é essa. Agora, por último aqui, acho que a parte mais importante da nossa aula é a diferença entre os dois últimos que estão faltando, ó. São os famosos seletistas, nós temos os seletistas, e agora sim nós temos os estatutários, galera. Aí olha só que interessante aqui, ó, é um segredo. Estatutário, ele é chamado de servidor público no sentido restrito, stricto sensu. Beleza? E a gente vai fazer uma tabelinha aqui para a gente poder ver a diferença entre esses dois. Vamos lá? Então aqui do lado esquerdo eu vou colocar os seletistas. Vou deixar ela menorzinha aqui porque fica mais organizada para nós. De um lado, seletistas. Do outro, os estatutários.
Esses dois aqui, né? Obviamente, tem diferenças. Primeira diferença. Vamos lá? Seletistas são regidos pela CLT. Os estatutários são regidos por um estatuto. Os seletistas, eles são chamados de empregados públicos. O estatutário, ele é chamado de servidor público. Certo, galera? E aí, olha só, né? Eles são empregados públicos, eles vão fazer o quê? Eles ocupam emprego público. Diferente do servidor. O servidor, ele ocupa cargo público. Tá pegando aí essas nuances? Já começa a raciocinar, ficar top. Quando o seletista entra na administração pública, ele assina com o Estado aí um contrato de trabalho normal, sabe? Aquele contrato de trabalho, assim, que você assina quando você vai entrar em um emprego qualquer também. Agora não. O estatutário é diferente. Por quê? Porque o estatutário, a gente vai ter aí a nomeação, né? Ele é nomeado no Diário Oficial. Depois, galera, ele tem aqui a posse. Nessa posse aqui, ele assina um termo de posse. Certo? Assina o termo. E aí, olha só, o que mais, né? Pra gente finalizar aqui. O interessante desses dois, vou até mudar de cor aqui, é que ambos, para entrarem na administração pública, entram mediante concurso público. Fazer prova, 2 casos. Só que vai mudar também o lugar onde eles trabalham. Porque o servidor público, ele trabalha aqui, ó. Toda a administração direta. Beleza? É administração direta, a gente está falando dos poderes, né? Então você vai ter aí o servidor público trabalhando no poder judiciário, você vai ter aí o servidor público trabalhando no poder legislativo e no próprio poder executivo. E o servidor público, ele também vai trabalhar na administração indireta. Mas ele não trabalha em toda a administração indireta, porque ele vai trabalhar apenas nas autarquias e nas fundações públicas, e eu digo mais, fundações públicas de direito público. Tudo bem? Tem uma dica minha aqui no canal no YouTube que fala diferença entre fundação pública de direito público e privado. Aí você vai lá e dá uma olhadinha, beleza? Olha como é que nossa aula tá ficando massa. Olha quanta coisa bacana nessa aula, ó. Bem organizadinha aí. Agora olha só. Diferente, o seletista, o que vai acontecer com ele? Ele só trabalha na administração indireta. O seletista só vai trabalhar na indireta, pessoal. Ele vai trabalhar aí, ó, nas fundações públicas. Quando a gente estiver falando de fundações públicas de direito privado, bom? E ele vai trabalhar também, sabe aonde? Nas empresas estatais.
Quem são elas? Bom, primeiro, então, pessoal, o seletista ele vai trabalhar onde? Nas empresas estatais. Quem são essas empresas estatais aí para nós, né? Essas empresas estatais são as empresas públicas e também as sociedades de economia mista. Bom? Então essas são para nós aí as empresas estatais. Agora, algumas observações para que você tome cuidado com algumas coisas que eu já vi cair em prova, tá? Tem uma decisão do STF que ele diz, ó, que os ministros e conselheiros do TCU, né, dos tribunais de contas, ministros/conselheiros, não são agentes políticos. Por isso que eu coloquei aqui no tópico de agentes políticos. Eles não são agentes políticos, porque eles são agentes administrativos. De acordo aí com o STJ, tá bom? Então, ministros e conselheiros do Tribunal de Contas da União. Claro que nesse posicionamento a gente aplica para os tribunais de contas estaduais. Joia? Agora aqui, nos particulares em colaboração, eu também quero te trazer uma observação que é a respeito do oficial de cartório. Né? Aquele cara que ganha bem pra caramba. Todo mundo queria estar no lugar dele, inclusive eu. Mas, né, tem que estudar muito, que é o tabelião. O que acontece aqui no tabelião? Como regra, as bancas, por exemplo, o CESP, né, o SEBRASP, fala que ele é agente delegado, levando em consideração a atividade prestada por ele, que é uma delegação do Tribunal de Justiça, tá bom? Porém, a FGV já adotou uma posição doutrinária um pouco mais técnica, falando que ela é um agente credenciado. Tá bom? Então é só isso aqui em relação ao tabelião. É só isso que eu preciso que você leve em consideração. Por último aqui, eu também quero que você leve em consideração, é uma observação de continuidade aqui dentro do nosso conteúdo, o uso do termo funcionário público. Funcionário público. Porque o que vai acontecer aqui com o uso desse termo? A gente usa esse termo de uma forma muito ampla, né? Mas o seu uso correto é de acordo com o artigo 327 do Código Penal e é para aquela pessoa que cometeu crime contra a administração. Tá bom? Então, muito cuidado com o uso desse termo. Funcionário público. Joia? Então, essa aqui foi a nossa primeira partezinha aí da aula, agentes públicos, e daqui a pouquinho a gente volta para continuar a falar da lei 1818. Então, vamos lá, galera. Como é que funciona aqui a 1818? Dentro da 1818, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a sua abrangência. Olha só, de acordo com o artigo 1º da lei, essa lei, né, o estatuto, ele vai falar sobre os servidores públicos civis. Então aqui já é a sua primeira sacada de prova. Beleza? Cuidado se a prova falar que a lei 1818 fala dos militares, vai estar errado. Viu, ó?
caneta vermelha aqui e um X, ó. Aí, pessoal, é o seguinte. A Lei 1818 vai falar de quem trabalha nos 3 poderes do estado do Tocantins, né? Quais são os poderes? Poder executivo, poder judiciário e poder legislativo, tá bom? Se aquela carreira tiver um regime próprio, a Lei 1818 ela vai ser aplicada de forma subsidiária, né? Ou seja, o que tiver faltando naquela lei daquela carreira, a gente aplica para 1818. Subsidiária. Subsidiária para as carreiras que possuem regime próprio. Possuem regime próprio. É uma lei específica, uma legislação específica. Beleza, galera? Aí, olha só, ainda dentro aí da 1818, o que a gente viu, né? A gente viu que o servidor público é aquela pessoa que ela ocupa cargo público, né? Quando a gente traz essa ideia de cargo público, a gente tem que ter em mente que é o quê? É uma pessoa legalmente investida. Cargo público. Ela seguiu aí legalmente investida. Ela seguiu aí todos os pré-requisitos legais e hoje ela se encontra, né, ocupando aí um cargo público, beleza? Aí o que é um cargo público de acordo com a lei 1818? Isso aí vai estar pra gente no seu artigo 13, quer dizer, artigo 3º, artigo 3º, e ele fala pra gente assim, ó, que o cargo público, ele faz parte da unidade estrutural do órgão. Ele é instituído na organização do serviço público, então vou colocar aqui, organização do SP, né? Serviço público. Tem denominação própria, né? Ou seja, um nome próprio só para ele. Além disso, o que seria aí o cargo público? Ele também tem atribuições. Isso aqui é muito importante vocês aprenderem, essa questão de atribuições e responsabilidades, porque isso aqui te ajuda a ter um raciocínio de todo o direito administrativo. Você estuda isso aqui lá em poder hierárquico. Então, olha só, atribuições e responsabilidades específicas, né, previstas em lei, que só aquele cargo pode fazer. Beleza? E aí aqui, algumas coisas bem lógicas aqui, né? O subsídio, que na verdade é a remuneração, é correspondente. Tem que ser uma remuneração adequada, um subsídio adequado, correspondente àquele cargo prestado. Vou arrumar aqui para nós. Adequado. E ele tem que ser ocupado por servidor público, que assim, não faz lógica a gente colocar, porque a gente está falando aqui dos servidores públicos de acordo com a Lei 1818. Aí olha só, galera, quando a gente fala de servidor público, existe uma diferença entre aqueles servidores que nós chamamos de servidor efetivo e o comissionado. Aqui no estado do Tocantins, a gente tem mania de chamar o comissionado de contratado. E para a prova é errado, tá, galera? Não pode levar esse posicionamento para a prova. Porque para a prova, o contratado vai ser para mim um particular em colaboração com o Estado.
Tá bom? Então, tecnicamente, esse termo aqui não é adequado para isso. Qual que é a diferença aqui, né? Desses dois. Olha só, mais uma vez, nosso quadrinho das diferenças. O cargo efetivo, a pessoa ela vai entrar por meio de concurso público e depois de um tempo trabalhando, ele adquire estabilidade. É o direito de perder o cargo só nas hipóteses previstas na lei. O comissionado não. O comissionado, ele é um cargo ad nutum. E o que significa isso? Significa que ele é um cargo de livre nomeação, e livre exoneração. Coloco quem eu quiser, tiro a hora que eu quiser, não precisa ser só nas hipóteses previstas em lei. De acordo com a Lei 1818, as funções das pessoas que ocupem cargo comissionado serão essas funções aqui, olha só. DCA, DC, na verdade é DCCA, direção, comando, chefia, assessoramento e gerência. DCCA AG, tá bom? Vamos colocar aqui cada um desses, ó. Direção, comando, chefia, assessoramento e gerência. Vai ficar top nosso esquema. Aqui e aqui. Beleza? Então, essa é a diferença dos cargos em comissão. E além disso, né, eles são de livre nomeação, livre exoneração. Quando você lê livre exoneração, você já sabe que ele não possui estabilidade. Ele é diferente aí do pessoal que entra para o concurso, tá bom? Aí olha só, galera. Todo mundo aqui trabalha aqui dentro da administração pública, ele vai ocupar aquilo que nós chamamos de... ele vai realizar, na verdade, uma função. Função é o quê? É uma atividade, né? Uma tarefa. Ele tem uma função pública. Então, todo mundo tem função pública. O comissionado tem função pública, o agente político tem função pública, o efetivo também tem função pública, tá bom? E olha só que interessante, né? Essa função pública que é tão importante, mas tão importante, que ela tem uma relação subordinativa e vinculante. Deixa eu só pegar aqui a vermelha pra gente. Então, qual que é a relação da pessoa e essa função? Nossa, essa atividade, você é subordinado, né? Você só pode realizar ela. Você está ali para fazer isso. Você é subordinado, você é vinculado a ela. Então, a relação subordinada, uma relação vinculante. Tudo bem? Além disso, essa relação, né? Claro, ela vai acontecer entre quem são as pessoas envolvidas nessa relação? O Estado e o seu servidor. Tá bom? E aí, olha só que interessante, né? E qual que é a função disso tudo? Para que essa história bonita toda? Bom, a lei também traz uma justificativa. E essa justificativa é simplesmente fazer o quê? Alcançar resultados, né? Vamos dizer aqui, alcançar os interesses que nós podemos chamar de demandas da sociedade. Então, por isso que você é um servidor. Você está lá para servir a sociedade.
Bem? Então ficou massa, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso material. Aí, bem legal. Joia? Quiser dar um print aí, tá? E aí agora a gente vai falar quais são as classificações dessas funções. Isso aqui já caiu em prova da Copese. Classificações. Dá aqui o ar de novo, galera. Só um minutinho. Quais são as classificações? Bom, de acordo com as classificações, nós temos esses tipos aqui, ó. C de comando, D direção, G gerência, ops, passou, e C chefia. Além dessas duas aqui, na verdade, dessas quatro, nós vamos ter, deixa eu botar a setinha aqui, vai ficar massa. Nós vamos ter as técnicas, beleza? E nós também teremos as de apoio. E aí, o que acontece, né, com essas técnicas? Essas técnicas aqui, elas têm caráter instrumental. Elas servem como instrumento. Elas servem aí, né, como ajuda mesmo. Elas são necessárias, essenciais para o processo de tomada de decisão. Então, né, pro governador tomar decisões de alocação de recursos públicos, ele tem que ouvir o quê? Tem que ouvir a galera que entende, o pessoal que está por dentro do assunto, né? E as funções de apoio? O que elas vão fazer, né? Elas vão dar apoio a essa instrumentalização, certo? Então a gente tem aqui as demais funções, né? Tudo que não se encaixa nas outras se encaixa aí. Beleza? Elas vão viabilizar essa instrumentalização. Certinho, galera? Aí olha só que interessante. Essas funções dentro disso aqui também, né, na verdade, a gente estuda aquilo que nós chamamos de função de confiança. Certo? E o que vem ser aí para nós uma função de confiança? Essas funções de confiança aqui é só para a pessoa que entrou na administração pública mediante concurso público. A Lei 1818, ela usa esse termo aqui para nós, ó. Ela usa dois termos, a Lei 1818. Voltando aqui, vamos lá. Prontinho. A Lei 1818 usa assim, ó. Ela fala que é efetivo, né? Servidor efetivo, aquele que entrou mediante concurso. E também, pessoal, para o estabilizado, né? Que é o efetivo que já alcançou estabilidade. Então, essa função de confiança é só para a galera que entrou mediante concurso, tá bom? E essa função de confiança são para tarefas que envolvam o quê? Um alto grau de complexidade. Então, vamos colocar aqui, alta complexidade. Beleza? Elas serão criadas por lei, né? Para fechar aqui. Obviamente, se é uma função pública, ela tem que ser o quê, pessoal? Ela tem que ser criada por lei. Tudo bem?
E aí, galera, para a gente fechar essa parte aqui da 1818, eu vou colocar aqui para a gente o nosso próximo tópico. Vou colocar assim, tópico 1.2. Requisitos. A gente já fez uma introdução bacana, agora a gente vai para os requisitos de ingresso no cargo. Quais são os requisitos para ingressar no serviço público, galera? Para você ingressar no cargo, quais são os requisitos que você deve cumprir? Para lembrar disso aqui, tem um mnemônico, na verdade é um acrônimo, né? Para lembrar disso aqui, tem um acrônimo, que é nasci com nível e aptidão aos 18 gozei e quitei. E aí, como é que vai ficar aqui esse esquema? Olha só, galera. Cada palavra dessa aqui vai trazer para nós requisito de ingresso no cargo. Beleza? Então aqui, ó. Nasci significa nacionalidade brasileira. Olha só para você ver, nacionalidade brasileira. Beleza? Conível, galera. Vamos lá. Conível. Quando a gente fala conível, a gente quer lembrar do nível de escolaridade exigido para o cargo. Certinho? Conível e aptidão. Aptidão, quando a gente fala de aptidão, a gente está falando de aptidão física e mental. Agora, aptidão física e mental aos 18. O 18 é o que para nós? A nossa idade máxima de entrada no serviço público? Não, galera. Idade mínima. A idade máxima é 70 anos. Tempo da aposentadoria expulsória. Beleza? Gozei, olha só. Quando a gente fala gozei, a gente lembra gozo dos direitos políticos. Tá bom, pessoal? Gozo dos direitos políticos. E, por último, quitei. Aqui é legal porque lembra de duas, ó. Quando a gente fala de quitei, é quitação das obrigações ó, militares e eleitorais. Beleza, galera? Aí olha só que interessante que isso aqui também já caiu em prova. Vou botar uma observação aqui para nós, ó. Quem for maior de 45 anos, ele não precisa comprovar, ele é isento de comprovar as obrigações. Qual obrigação, galera?
Obrigações, deixa eu colocar aqui obrigações, vai ficar bem arrumadinho, nem a lei. Obrigações militares. Beleza, galera. E é claro que a lei vai poder trazer aí outros requisitos de entrada no cargo, de acordo com a complexidade daquele cargo, né? Mas aí, para a lei fazer isso, tem que estar o quê? Tem que estar previsto em lei, na lei de criação do cargo, tem que estar previsto no edital, tem que ter uma razão, tem que ter um porquê. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa parte 1 da Lei 1818. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a nossa próxima aula.